Olá, querido irmão, querido amigo. Sejam todos bem-vindos ao programa de podcast Tocar na Trombeta. Este é o programa em que todos nós, unidos, né, damos assim o sonido certo. Bom, no nosso programa de hoje, nós teremos um tema de caráter muito importante. Tema este que é a tremenda profecia de Ezequiel, capítulo 9. O que nós estaremos aprendendo aqui é qual é então a tremenda profecia de Ezequiel, capítulo 9, qual é a sua importância de estudar esse tema e que impacto esse tema pode ter na minha e na tua vida. Bom, e para o nosso programa de hoje, nós temos o nosso convidado especial, que é o nosso irmão Elias. Seja muito bem-vindo, irmão Elias. Obrigado. Obrigado. Então, para você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, partilhe nossos vídeos, porque doravante nós estaremos realizando outros podcasts na quais, né, é de caráter muito importante de temas muitos atuais em que pode enriquecer a tua vida, tanto quanto a minha vida espiritual. Bem, irmão Elias, qual é então, né, a nota atômica ou o âmago central da profecia de Ezequiel, capítulo 9? O que a gente pode aprender com esse capítulo? Bom, né, primeiro agradecer aqui o convite ao diretor do projeto Tocando a Trombeta, né? Então, eu como Elias sinto-me honrado por isso, mas claro, é uma grande responsabilidade falar sobre esse assunto, até porque é um assunto que tem um impacto muito forte, né? Quando a gente vai ler Ezequiel capítulos 9, a gente vê o que está a acontecer aí. E a gente fica assim um pouquinho assustado, mas calma, e será? E é mesmo? Sim. Mas agora, por que nós temos que estudar isto? Ellen White, no livro Testemunhos para Ministro, na página 445, ela diz assim: esse selamento dos servos de Deus é o mesmo que foi mostrado em visão a Ezequiel. João também fora testemunha dessa tão assustadora revelação. Veja aqui, a declaração que Ellen White fala, ela diz que a profecia de Ezequiel, resumindo, né, a profecia de Ezequiel capítulos 9 e Apocalipse capítulo 7 são a mesma visão. Não tem como você separar. Separar um do outro. Não tem. Alguns dizem assim: nós não podemos estudar sobre o selamento dos 144 mil porque é um tema controverso. Cria divisão. Mas não, a verdade não pode criar divisão. Ela só vai criar divisão se existir alguns que não querem essa verdade. Mas aqueles que querem a verdade vão abraçar. Agora, você não vai ter uma compreensão exata, completa do selamento dos 144 mil só estudando Apocalipse 7 e Apocalipse 14. Tens que estudar em paralelo com a profecia de Ezequiel capítulos 9. E depois Ellen White faz um apelo no livro Manuscript Release, né, ou Manuscritos Inéditos, volume 1, página 260. E o que ela apela? Veja, estudai o 9º capítulo de Ezequiel. Essas palavras se cumprirão literalmente, mas o tempo passa e o povo está adormecido. Então, eu acho que se existe alguém que acredita no espírito de profecia, existe alguém que foi batizado, né, quando nós fomos batizados, ou antes de sermos batizados, nos foram feitas os votos batismais. E dentre esses votos batismais, tem um que tem a ver com o dom de profecia. Se você acredita ou não. Sim. Naquele exato momento, se você dizer que não, eu não acredito, você não é batizado. Então, eu acho que qualquer adventista não vai ter problema. Então, Ellen White está a dizer assim: estudai o 9º capítulo de Ezequiel, porque estas palavras se cumprirão literalmente. Então, praticamente, se essa aqui é a recomendação da serva do Senhor, estudou o 9º capítulo, por que ela orienta a estudar? Quais são as palavras, quais são as coisas, né, do capítulo 9 de Ezequiel que se cumprirão literalmente? Bom, penso que nós talvez iríamos ler, não é assim tão extenso, capítulos 9 de Ezequiel, mas vamos fazer aqui a leitura, né? Convidar aqui o amigo, a amiga, para juntos lermos o capítulo 9 de Ezequiel. Eu vou ler, diz assim, a partir dos versículos 1, diz assim: ele gritou também em meus ouvidos com alta voz, dizendo:
fazem com que os intendentes sobre a cidade se aproximem, cada homem com as suas armas destruidoras em sua mão. E eis que 6 homens vinham do caminho do portão mais alto, que fica em direção ao norte, e cada homem com uma arma de massacre em sua mão, e um homem entre eles estava vestido de linho, com um tinteiro de escritor ao seu lado. E eles entraram e se colocaram ao lado do altar de bronze. Verso 3. E a glória do Deus de Israel se elevou de cima do querubim, sobre o qual estava, até a soleira da casa. E ele clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escritor ao seu lado. E o Senhor lhe disse: vá pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e põe uma marca sobre as testas dos homens que suspiram e choram por causa de todas as abominações que são feitas em seu meio. 5. E aos outros disse, né? E aos outros disse ele ao meu ouvir: ide após ele através da cidade e feri. Não poupe o vosso olho, nem tendes pena. Matai totalmente velhos e jovens, donzelas e crianças pequenas e mulheres, mas não chegueis perto de nenhum homem sobre o qual estiver a marca. E começai, vejam aqui, e começai pelo meu santuário. Então eles começaram pelos homens anciãos que estavam diante da casa. E ele lhes disse: profanai a casa e enchei os átrios de mortos. Vai adiante. E eles foram e feriram na cidade. E sucedeu que, enquanto eles os estavam matando, e eu fui deixado cair sobre a minha face e clamei e disse: ah, Senhor Deus, tu destruirás todo o resíduo de Israel no derramar da tua fúria sobre Jerusalém? Então ele me disse: a iniquidade da casa de Israel, eu queria que a gente gravasse isso aqui. A iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande, e a terra está cheia de sangue, e a cidade cheia de perversidade. Porque dizem: o Senhor abandonou a terra e o Senhor não vê. E quanto a mim também, meu olho não poupará, nem terei pena, mas eu recompensarei o caminho deles sobre a sua cabeça. E eis que o homem vestido de linho, que tinha o tinteiro ao seu lado, reportou ao assunto, dizendo: eu tenho feito como tu me ordenaste. Bom, eu penso que é uma descrição muito tremenda, que quando o próprio profeta Ezequiel contemplou essa visão, a Bíblia diz que ele caiu, né, sobre a terra e ele clamou dizendo: ah, Senhor, destruirás todo o restante de Israel? Então, pela descrição, nota-se que é algo tão sério que o próprio Ezequiel lamentou, porque ele viu a fúria, a ira de Deus. Mas por que Deus estava tão irado? Porque o que também se pode perceber aqui é que o texto retrata que Ezequiel também estava dentro desse acontecimento. Temos aqui o versículo 8, versículo 7, que ele fala que eu fui deixado só. Então, quer dizer que ninguém tocou nele. Esse homem aqui que o Senhor mandou, um anjo, né, para começar a matança, não matou Ezequiel. Sim, podemos entender que Ezequiel é um tipo daqueles que não vão ser mortos, mas que vão ser selados. Sim. Mas que o centro dessa visão é o seguinte: Deus vem, né, à sua igreja. Vejam, a visita do Senhor aqui não é para o mundo, não é para a Babilônia, não é para a Síria, para os gentios, não, é para a sua casa. É o seu santuário, na cidade de Jerusalém. E ele vem, diz que vem com 6 homens. E claro, esses homens são anjos. Mas ele diz que, dentre esses 6 homens, um deles tinha um tinteiro. Alguém queria marcar, queria escrever. E tinha outros 5 com armas destruidoras. E a ordem é que o homem com tinteiro deveria primeiro ir e selar, marcar, colocar uma marca na fronte. Vejam aqui a recomendação. Ele tinha que selar ou marcar aqueles que gemem e suspiram por causa das abominações que se cometem onde? Na cidade, no meio de Jerusalém, que é a igreja. Veja que aqui, né? Veja aqui, esse detalhe.
a razão pela qual eles são selados não é por guardarem o sábado em si, não é por darem dízimos e ofertas em si, ou por louvarem a Deus. Claro, tudo isso nós devemos fazer, mas aqui Deus identifica, ele especifica, vocês devem selar aqueles que choram e clamam contra as abominações que se cometem na igreja. Essa é a razão. E ele depois, quer dizer, e nós entendemos que a verdadeira razão é porque dentro da igreja há abominações. E Deus quer tirar todo esse lixo. Deus quer limpar, quer purificar a sua igreja. Então, podemos ver que se a recomendação de Deus é selar primeiramente aqueles que gemem e que suspiram pelas abominações que têm sido cometidas no meio de Jerusalém, de Israel. Então dá a entender que primeiro é que já se sabe que no meio de Jerusalém, de Israel, há muita abominação. Com certeza. Então deve haver um posicionamento daqueles que serão selados quanto a essas abominações. Sim. Então qual deve ser mais ou menos o posicionamento daqueles que querem ser selados quanto às abominações que têm se cometido no meio de Jerusalém? Bom, a ordem aqui, né, no versículos 4 é específica, né, aquilo que nós já dissemos, né? O Senhor diz assim: e o Senhor lhe disse, vá pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e põe uma marca sobre as testas, aqui está, e põe uma marca sobre as testas dos homens que suspiram e choram por causa de todas as abominações que são feitas em seu meio. Então, se eu quero ser selado, eu tenho que ser uma pessoa que se compadece da igreja do Senhor, não um acusador, não alguém que fica a dizer que a igreja é Babilônia, que a igreja já não é a igreja do Senhor, não é alguém que diz assim, vocês têm que sair da igreja, porque veja, o selamento acontece dentro da cidade, não é fora. A ordem é, vá e marca aqueles que suspiram, que choram, que estão dentro da cidade, não fora. Então, apesar desta cidade, claro, isso aqui é a igreja, agora, deixa-me aqui ler um comentário onde Ellen White vai simplificar isso. Eu vou ler aqui Testemunhos para a Igreja, volume 5, na página 211. Diz assim: vemos aí que a igreja, o santuário do Senhor, foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Os anciãos, aqueles a quem Deus dera grande luz e que haviam ocupado o lugar de depositário dos interesses espirituais do povo, haviam traído o seu depósito. Colocaram-se no ponto de vista de que não precisamos esperar milagres e as assinaladas manifestações do poder de Deus como nos dias da antiguidade. É aquilo que quando a gente lê esse texto, alguns comentam, não pode, Deus vai fazer uma coisa dessas. Aquilo que ele fez no passado, não. E ele não vai estar aqui está a dizer, ela está a explicar, né, que esses vão ser destruídos, porque ele diz assim, não, nós não podemos esperar esses sinais, essas coisas todas que Deus fez no passado. Não. Mas ele não vai estar aqui a dizer que eles vão ser destruídos. Continuando. Os tempos mudaram. Estas palavras fortalecem-lhes a incredulidade e dizem, o Senhor não fará bem nem mal, é demasiado misericordioso para visitar seu povo em juízo. Assim, paz e segurança é o grito de pessoas que nunca mais erguerão a voz como trombeta para mostrar ao povo de Deus suas transgressões e à casa de Jacó os seus pecados. Esses cães mudos, aqui o problema não é ser um cão, mas é um cão mudo, um cão que não ladra, né? Porque o cão tem a função de ladrar. Esses cães mudos que não querem ladrar são aqueles que sentirão a justa vingança de um Deus ofendidos. Adultos, jovens e crianças, todos perecerão juntos. Eu acho isso uma coisa muito séria. Então, Ezequiel 9 se aplica à igreja. Então, nós temos que permanecer na igreja. Apesar de dentro dela existir apostasia, essa ainda é a igreja do Senhor. E nós precisamos trabalhar a favor dela. Chorar, jejuar, para que Deus mande a mensagem, para que a gente leve a mensagem, de formas a salvar o maior número de pessoas. E não denunciando a igreja ou atacando a igreja, mas trabalhar em favor dela. Então, quando nós termos este sentimento, quando o anjo selador passar, isto sim, nós vamos, ou seja, com esses detalhes, com essas obras que nós fazemos, aí sim nós vamos ser selados ou marcados. Então, entendemos que a nota atômica ou o âmago, né, central,
de Ezequiel capítulo 9 é o selamento. Sim, é o selamento, né? E Afinal, é a mesma sim, visão que sim. está em Apocalipse capítulo 7. Capítulo 7. Então, são a mesma coisa. E, então, e esse selamento começa diretamente pelo santuário de Deus. Sim, Pelos sim. anciãos, aqueles que, de acordo com o que aqui está escrito, aqueles que tiveram mais luz, que Ok. estão diante da casa. mais luz diante da casa. Então, uma outra pergunta, né? E será que esse selamento de Ezequiel capítulo 9 já começou? É uma pergunta interessante. Sim, sim. Bom, nós não temos uma resposta assim direta, mas quando nós vamos para Apocalipse capítulo 7, é aí onde vai nos ajudar a identificar se esse selamento já começou ou ainda não. Vamos deixar que a própria Bíblia responda. Apocalipse capítulo 7, nos versículos 1, vamos ler até, creio que até o versículos 4. Né? Vamos ler, diz assim. Sim. E depois destas coisas, eu vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E eu vi outro anjo subindo do leste, tendo o selo do Deus vivo. E ele gritava em alta voz aos 4 anjos, aos quais havia sido concedido ferir a terra e o mar, dizendo: não ferirás a terra nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos do nosso Deus em suas testas. Verso 4, diz assim: e eu vi o número daqueles que foram selados, e foram selados 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Veja, aqui a ordem é dizer, né, no versículos 2, diz que os 4 ventos não devem ser soltos, nem o vento deve soprar. Atenção. Nenhum vento deve soprar. É o que o anjo está quer dizer. Até que Deus sele os seus servos. Veja que os que vão ser selados já são servos de Deus. Percebe, né? Ele diz que nenhum vento pode soprar. Agora, de um ponto de vista geral, ou na maior parte das vezes, nós ouvimos que esses ventos são guerras, terremotos, fomes, epidemias. Bom, se a gente entender isso, nós vamos ter aqui algum problema. Por quê? Porque a ordem do anjo é: nenhum vento deve soprar até que o selamento seja completado. Sim. É isso. Sim. Mas se a gente define esses ventos como guerra, calma, desde o tempo de João tem existido guerras, fomes, epidemias, tivemos a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, há bem pouco tempo tivemos a crise ou a pandemia da Covid-19. Então, a gente vendo isso vai dizer: calma aí, será que os anjos de Deus não têm o poder para travar esses ventos? Porque Deus está a dizer aqui que nenhum vento deve soprar. Nenhum mesmo. Então, existe aquela frase que diz que quando Deus dizer sim, ninguém pode falar não. E quando Ele dizer não, ninguém pode falar sim. Então, esses ventos que estão em Apocalipse 7 devem ter um significado mais profundo do que guerras, terremotos, fomes, epidemias, entre outras crises econômicas. E qual é o seu verdadeiro significado? Ellen White, ela explica isso. Quando nós vamos ler, por exemplo, deixa-me aqui ver, né? Vamos encontrar aqui o texto. Tem uma citação da irmã White que diz que esses ventos representam o derramamento das pragas. Sim, ela fala isso no livro em primeiros escritos. Página Sim. 36 e 37. Sim, primeiros escritos, na página 36 e 37, ela fala sobre este assunto. Mas vamos aqui tentar definir, à luz da palavra da própria Ellen White, o que significam estes 4 ventos. Testemunhos para a Igreja, volume 5, na página 152. No parágrafo 3, ela diz assim: tempo virá em que de modo algum poderemos vender. Logo sairá o decreto proibindo os homens de comprar ou vender a qualquer pessoa, senão aos que tenham o sinal da besta. Agora ela vai definir. Estivemos perto de ver isso acontecer na Califórnia pouco tempo atrás, mas foi, vejam aqui, mas foi apenas a ameaça do sopro dos 4 ventos.
quer dizer, o tempo de comprar e não vender, a não ser com o sinal da marca da besta. Ela diz que foi apenas a ameaça do sopro dos quatro ventos. Vamos continuar. Até agora, eles têm sido contidos pelos 4 anjos. Não estamos bem preparados. Ainda há uma obra a ser efetuada. E então os anjos receberão a ordem de soltá-los para que os 4 ventos soprem sobre toda a terra. Veja o que Ellen White diz assim. Ela compara, né, aquele tempo lá na Califórnia, quando os Estados Unidos estavam prestes a decretar, ou a dar a ordem para o decreto dominical. Ela compara isso com a ameaça do sopro dos 4 ventos. Então, os 4 ventos que estão em Apocalipse, capítulo 7, a sua definição principal, a primordiária, é o decreto dominical. É claro que quando o decreto dominical entrar em vigor, também vai existir catástrofes, vai existir fomes, porque haverá perseguições, haverá terremotos, a ira de Deus também vai se manifestar. Mas de uma forma específica, o sopro dos 4 ventos, ou os 4 ventos de Apocalipse 7, simbolizam o decreto dominical. E ela diz que nós não estamos bem preparados. Há ainda uma obra a ser efetuada. E que obra é essa que ela diz que precisa ser efetuada? Ela mesma responde, ela mesma explica. Quando nós vamos para Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 266, ela diz assim: o verdadeiro povo de Deus, os que possuem o espírito da obra do Senhor e levam a sério a salvação das pessoas, verá sempre o pecado em seu caráter real, maligno. Estarão sempre a favor de lidar de maneira fiel e positiva com os pecados que facilmente assaltam o povo de Deus. Em especial, aqui está, em especial na obra final em favor da igreja, no tempo do selamento dos 144 mil, que hão de permanecer irrepreensíveis diante do trono de Deus. Sentirão muito profundamente os erros do professo povo de Deus. Isto é fortemente salientado pela ilustração do profeta da última, mais uma vez aqui, da última obra na figura dos homens com armas destruidoras na mão. Um homem entre eles estava vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cinta. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com o sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela, né? Ela citou aqui Ezequiel, no capítulo 9, verso 4. Então, a pergunta é, o selamento já está a acontecer? Bom, se os ventos significam o decreto dominical, então a única conclusão que nós podemos chegar é que os 144 mil poderão estar sendo selados agora. Né? Nós não podemos dizer de uma forma clara se os 144 mil ou se o selamento já está a acontecer. Mas o que podemos dizer é o seguinte, de acordo com a palavra: antes que o decreto saia, primeiro Deus vai selar. E se o decreto ainda não saiu, significa que o selamento ainda não aconteceu. E este selamento é o mesmo que Ezequiel capítulo 9. Então, se ainda não aconteceu a destruição de Ezequiel capítulo 9, significa que há uma grande probabilidade de que um anjo selador ainda esteja selando. Porque o que acontece quando nós vamos para Ezequiel capítulo 9? Primeiro sai um anjo com o tinteiro na mão, selando. Ele começa a partir do santuário de Deus, começa a partir da cabeça máxima da igreja, e ele vai descendo. Vai começar na associação, da associação vai para as divisões, das divisões vai para as uniões, para as missões, depois para as associações locais, para as igrejas, famílias. Enquanto esse anjo selador faz esse trabalho, os 5 anjos estão também lhe acompanhando, purificando a igreja. Então, a única conclusão que nós podemos chegar é que o decreto dominical ainda não saiu, e visto que ainda não saiu, há uma grande probabilidade de que sim, esses 144 mil já estão sendo preparados para receberem o selo ou a marca do Senhor. Mas não seria mais prudente dizer que, por exemplo, que um dos significados dos ventos é o decreto dominical, em vez de dizer que é o decreto dominical como se fosse o único, tendo em conta que Ellen White também diz que é o derramamento das pragas. Então, não seria mais prudente dizer que um dos significados dos 4 ventos é o decreto dominical, mas também temos o derramamento das pragas, em vez de focar-se simplesmente como sendo unicamente o decreto dominical?
Bom, só que se nós decidimos aplicar isso, nós não vamos ter como harmonizar. Okay. Veja, Sim. se os 4 ventos são as 7 últimas pragas, sim, e as 7 últimas pragas elas devem cair depois, quando? Depois do fechamento da porta da graça. Sim, certo. Não sei se percebe. Sim. Então, não tem como eu dizer que esses 4 ventos também significam as 7 últimas pragas. Okay. Agora, esse é o detalhe que nós devemos perceber. Quando Ellen White escreveu isso no livro Primeiros Escritos, vejam o título do livro. Primeiros Escritos. Sim. É os primeiros escritos que ela escreveu. As primeiras visões que ela escreveu. Sim. Quando nós vamos ler nesse livro, nós vamos encontrar que existem pontos que são visões, existem pontos que ela mesma escreveu de acordo à sua compreensão. Okay. Agora, à medida que o tempo foi passando, a revelação foi sendo progressiva para ela. Por exemplo, acredito que o irmão sabe que existem notas de Ellen White, né? Se alguém depois precisar ou solicitar essas notas, que Ellen White proíbe um irmão que estava a ensinar a igreja, no tempo de Ellen White, de não comer a carne de porco. Ellen White disse que não, irmão, você não pode fazer isso. Como é que você vai proibir a igreja de comer a carne de porco? E ela depois disse, se o Senhor revelar que realmente o consumo da carne de porco faz mal para o organismo, ele assim o fará, ou se ele assim desejar, né? Ele o fará. Agora, tempos depois, é a própria Ellen White quem vem para condenar o consumo da carne de porco. Então é a mesma coisa. No princípio ela tinha a compreensão comum, popular, de que o sopro dos 4 ventos simbolizam as 7 últimas pragas, mas à medida que o tempo foi passando, Deus lhe revelou de que esse sopro dos 4 ventos não simbolizam as 7 últimas pragas, mas de uma forma específica, o decreto dominical. Ok, numa forma assim, não se referem as 7 últimas pragas, mas ao decreto dominical. Correto. Ok? Bom, então estamos vendo aqui que então, o decreto dominical não saiu até o momento. Sim. Quer dizer que, mas não siga aqui, o selamento ainda não começou. Não, isso não significa isso. Quer dizer que o selamento já começou porque, de acordo com Ezequiel 9, tem um anjo que passou adiante. Sim. Então quer dizer que aqueles outros 5 anjos estão seguindo atrás, né, desse anjo que passou adiante. Não sei se conseguem perceber. Bom. Um anjo passa adiante e começa a fazer ali o selamento com o tinteiro, e outros 5 anjos que têm a arma destruidora na sua mão, que é ordenado para eles matarem. Não sei como harmonizar mais ou menos assim. Bom, há um princípio do caráter de Deus. Deus é um ser justo, misericordioso. Ele não pode fazer um ato sem primeiro avisar. Nós vamos encontrar esse princípio nas escrituras sagradas. Então, ele não pode selar 144 mil, ele não pode purificar a igreja, ele não pode fazer essa obra de destruição sem primeiro a igreja ouvir sobre esse assunto. Seria injustiça da parte de Deus. Não sei se me faço perceber. Sim. Então, a igreja, de um ponto de vista geral, eu creio que aqui o meu irmão Abraão vai entender isso. Vamos falar da nossa realidade aqui em Angola. Não vou falar muito dos outros países, mas aqui em Angola e nos países de língua portuguesa, têm uma compreensão pálida sobre Ezequiel capítulo 9. E quando ouvem, eles ficam surpresos. Calma aí, como assim isso vai acontecer? Em geral, as pessoas pensam assim. Então, se elas pensam assim, primeiro, Deus não pode selar. Porque a igreja está em ignorância. Ela está em completa ignorância, não sabe disso. Como é que eu vou gemer e chorar sem primeiro saber a razão disso? Não tem como. Então, o que tem que acontecer primeiro é que a mensagem deve ser dada a todos, de forma clara, para que todos depois decidam. Só depois de a mensagem ser dada a todos, é que o Senhor dá ordem para que o anjo selador saia para selar, né, para o anjo selador sair para selar, e os 5 anjos com arma destruidora estarão seguindo esse anjo, fazendo a obra de destruição. Agora, será que toda Angola, todos os países de língua portuguesa já entenderam sobre a profecia de Ezequiel capítulo 9? Daquilo que eu vejo, pouca gente sabe disso. Então, no meu ponto de vista, a mensagem do selamento, aí está a mensagem do selamento, que é Ezequiel 9 e Apocalipse 7,
precisa ser compreendida. Porque poucos sabem que Ezequiel 9 e Apocalipse 7 são a mesma visão. Então, ela primeiro precisa ser dada à igreja. E à medida que ela vai ser dada à igreja, aqueles que vão abraçar essa verdade vão se consolidar na verdade, tanto intelectual quanto espiritualmente. E depois sairá a ordem para se selar, para se marcar. Mas quando nós olhamos por aquilo que é a nossa igreja adventista ao sétimo dia, entendemos que já começou há muito tempo atrás. E sabemos que a igreja adventista do sétimo dia é a igreja que tem mais luz em relação a outras igrejas. E temos mensagens claras que nos diferem de outras igrejas não adventistas. Isso é uma realidade. Então, tendo em conta que pelo número de luz, né, que a igreja tem no geral, não se tem em conta que, né, Deus não vai esperar se calhar todo mundo saber sobre essa mensagem, mas ele estará começando no momento que ele assim planejou, talvez já tenha começado esse momento de selamento. Bom, esse selamento envolve uma destruição. Sim, envolve uma destruição. E é uma coisa muito séria. Aqui quando nós vamos ler os textos, ele diz que matai velhos, jovens, crianças, mulheres. Quer dizer, é uma coisa muito séria. Por favor, meu amigo, perceba. Esta profecia de Ezequiel 9 é algo tremendo. Então, Deus não pode fazer esta obra sem primeiro avisar a igreja. Não pode. Agora, sobre a questão, a igreja tem toda a verdade e ela já não está sendo selada. Olha, todos que vão para o céu vão ser selados. Sim. Mas nem todos que vão para o céu terão o mesmo selo. Por exemplo, quando nós vamos para o livro Primeiros Escritos, Ellen White ela tem uma visão e ela vê aí um grupo dos mártires. E ela vê que os mártires, nas suas vestes, tem uma orla, né? Ou na orla tem uma marca vermelha, uma mancha vermelha. Sim. Perceba que os mártires, de acordo à visão que Ellen White dá, eles são diferenciados de outro grupo dos santos. Não sei se consegue perceber. Então percebe-se que os mártires têm um selo. Um selo diferente daquele, por exemplo, que morreu e não foi martirizado. Que morreu de uma morte natural. Por exemplo, Moisés não é um mártir. Ele não vai ter as mesmas vestes que alguém que é mártir. Por exemplo, Elias, ele não é um mártir, ele foi para o céu sem passar pela morte. Ele não vai ter as mesmas vestes que alguém que é um mártir. Então, todos vão ser selados, mas nem todos vão ter o mesmo selo. Agora, como é que eu posso provar isso? Efésios capítulos 1, nos versículos 13, amplia, diz assim: em quem também vós estás, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. Veja que no tempo de Paulo, aqui os efésios já foram selados com a verdade do evangelho. Eu vou perguntar aqui, irmão Abraão, você crê que Martinho Lutero foi para o céu? Ou vai para o céu? Assim está certo, vai para o céu. Sim. Com certeza que Martinho Lutero vai para o céu. Sim, foi fiel na luz. Na luz que ele tinha. Mas ele não tem o selo do sábado. Não tem? Não teve porque não teve conhecimento. Comia carne de porco. E bebia cerveja em alguns casos. E algumas pessoas usam isso para dizer que não, ia ser um bêbado. Desprezam ele por causa dessa atitude. Mas por quê? Porque ele não tinha luz sobre esse assunto. Mas ele foi selado? Foi. Ele vai para o céu? Vai. Então, todos aqueles que morrerem em Cristo vão para o céu? Claro que vão. Mas nem todos vão receber o mesmo selo. Agora, talvez nós faríamos um outro estudo, né? Sobre os 144 mil, para a gente dar um pouquinho mais de detalhes. Mas quando nós vamos para Apocalipse capítulo 7, nós vamos encontrar que esses 144 mil é 12 mil de cada tribo de Israel. O número 12 é o número de liderança da parte da igreja. Nós temos 12 patriarcas, 12 apóstolos. Lá na cidade de Jerusalém nós temos 12 portas, temos 12 anjos em cada porta, temos 12 fundamentos. Então o número 12 é o número de liderança da parte de Deus. Então, esses 144 mil é um antítipo dos 12 discípulos do passado. Eles serão a futura liderança da igreja durante o alto clamor. E alguém pode dizer, mas como assim? Eu nunca ouvi sobre isso. É normal, você nunca ouviu sobre isso. Eu não quero que você aceite ou que você rejeite, sem pelo menos analisar, estudar, né? Eu apresentando isso, eu não estou a querer impor na tua mente. Mas eu quero que você analise e depois tome ou
tire as suas conclusões. Quando nós vamos para Isaías capítulo 66, Isaías capítulo 66, vamos ler aqui a partir dos versículos 15, Isaías capítulo 66, não é? Vamos ler a partir do versículos 15. Eu vou ler aqui na Bíblia King James, que é a Bíblia fiel. Quem tem uma Bíblia revista, ou estiver a ler a partir de uma Bíblia revista ou atualizada, vai notar aqui uma certa diferença, porque essas Bíblias sofreram uma certa adulteração. Mas vamos ler a partir dos versículos 15. Vamos notar que é a mesma visão que está em Apocalipse 7 e Ezequiel capítulos 9. Diz assim: porquanto eis que o Senhor virá com fogo, com suas carruagens como um redemoinho, para executar a sua ira com fúria e a repreensão dele com chamas de fogo. Isso é o mesmo que está em Ezequiel capítulo 1. A visão do Senhor com os 4 querubins. É a mesma descrição, né? Só que ela aqui dá alguns detalhes que Ezequiel não deu. Continuando, verso 16. Porque pelo fogo e pela sua espada, o Senhor pleiteará com toda a carne. Pleitear, o que significa pleitear? Suplicar, dar uma mensagem, fazer um apelo. Ele diz que o Senhor vai pleitear com... pelo fogo e pela espada. O fogo, né, símbolo do Espírito Santo. A espada é símbolo da palavra. O Senhor vai pleitear. Continuando. E os mortos pelo Senhor serão muitos. Veja que nesse ato do Senhor pleitear, haverá também quem? Mortos. É o mesmo que está em Ezequiel capítulo 9. Continuando. Aqueles que se santificam e se purificam nos jardins, atrás de alguma árvore. A árvore aqui é símbolo de liderança. Quando nós vamos para Mateus capítulos 4, capítulos 3, quando nós vamos para Daniel, creio que também no capítulo 4, quando o rei Nabucodonosor é comparado a uma árvore. Quando João Batista compara os líderes a uma árvore, ele diz que toda árvore que não dê fruto, meu pai vai arrancar. Então, árvore é símbolo de liderança. E Deus compara os líderes a árvores. Mas ele compara o povo a quê? O povo a erva. Né? Nós vamos ver isso, por exemplo, em Isaías, nos seus capítulos 40, verso 7. A erva seca e a flor murcha, pois o Espírito do Senhor sopra sobre ela. Certamente o povo é erva. Então, nós sabemos que a árvore tem uma distinção. Todo mundo consegue ver uma árvore. Ela é muito mais alta, é muito mais forte do que uma erva. O povo comum é erva, é capim. Mas a árvore é líder. Agora, Isaías 66 diz assim... Né? Vamos voltar para Isaías 66. Verso 17. Aqueles que se santificam e se purificam nos jardins atrás de alguma árvore. Ou seja, que se escondem por detrás de um líder. Que se escondem por detrás de um homem. No meio, comendo carne de porco e a abominação e o camundongo, serão consumidos juntamente, diz o Senhor. Então aqui há razão, o Senhor explica quem são os que vão ser consumidos. Aqueles que se santificam, ou seja, que querem se santificar, mas se escondem por detrás de um homem, de um líder, e comem carne de porco, a abominação e o camundongo. Ou seja, nos dias de hoje, são aqueles que conhecem a reforma da saúde, mas desprezam a reforma da saúde. A reforma da saúde no tempo de Isaías é isso, carne de porco, camundongo, mas nos dias de hoje nós entendemos que a reforma da saúde está mais avançada. Então, os que vão ser destruídos, quem são? É aqueles que dizem, olha, nós estamos nos santificando, estamos obedecendo a Deus, mas ao invés de eles seguirem está escrito, eles se escondem por detrás do homem, por detrás do líder. Seja ele um líder de pequeno grupo, de ministério, da igreja. Eles não seguem o Senhor, eles seguem um líder. Mas eles desprezam a reforma da saúde. Agora vamos para o verso 18. Diz assim, porque eu conheço as suas obras. Aqui é Deus falando. Para aqueles que se santificam, ou que dizem se santificar. Deus diz que, no verso 18 de Isaías 66, porque eu conheço as suas obras e os seus pensamentos. Virá o dia em que eu reunirei todas as nações e línguas, e elas virão e verão a minha glória. Isso ainda nunca aconteceu. Verso 19, e eu colocarei um sinal entre eles, e enviarei aqueles que deles escaparem às nações. Veja, que Deus diz que haverá alguns que vão ser assinalados. E esses que vão ser assinalados vão ser enviados aonde? Para as nações. E o que eles vão fazer? Quais são essas nações? Para Tarsis, Pu, Lude, que entesam um arco, para Tubão e Javã, para as ilhas bem de longe, que não têm ouvido a minha fama, nem têm visto a minha glória. E eles anunciarão a minha glória entre os gentios. Verso 20.
E eles trarão todos os vossos irmãos para uma oferta ao Senhor, proveniente de todas as nações, sobre cavalos, em carruagem, em liteiras, e sobre mulas, e sobre dromedários, para o meu santo monte Jerusalém, diz o Senhor, como os filhos de Israel trazem uma oferta em um vaso limpo à casa do Senhor. Percebe-se que Isaías 69 diz que o Senhor vem, faz uma visita a um povo que conhece a mensagem da saúde, que diz se purificar, que diz se santificar, mas que confia nos homens e que despreza a reforma da saúde. E diz que nessa visita o Senhor vai pleitear e haverá mortos. E diz que os que vão escaparem serão assinalados. Os que vão escapar serão assinalados. E uma vez assinalados, eles sairão para anunciar a glória de quem? Do Senhor. Isso pode ser um alto clamor. É o alto clamor, não é pode ser, é o alto clamor. Então, o que está em Apocalipse capítulo 18, o anjo cuja glória ilumina toda a terra. Então, esses que vão ser selados, os 144 mil, eles serão a futura liderança da igreja durante o alto clamor. Assim conforme primeiro, no tipo, nós tivemos Jesus, ele veio, pregou, deu um evangelho, preparou 12 discípulos, um se apostatou, é claro, mas depois foi substituído, e para além desses 12, houve também um pequeno grupo, que totalizava cerca de 120 pessoas. No antítipo, a mesma coisa acontece. Só depois, veja aqui, só depois de Jesus preparar os 12, esses 120, é que o Pentecostes caiu, o primeiro derramamento do Espírito Santo em poder. E eles deram um alto clamor na altura, e com um único sermão, Pedro fez com que mais de 3.000 almas se convertessem ao Senhor. Aquele é o tipo, é o exemplo. Nos dias de hoje também é a mesma coisa. Primeiro Deus vai preparar um grupo, a futura liderança da igreja, os futuros representantes de Deus, aqueles que não vão temer a nada. E quando ele preparar esse grupo, que são os 144 mil, atenção, não estou a dizer que só serão 144 mil. Não. Sim, não é isso. Esses 144 mil é a referência, é os futuros líderes. Mas, conforme no tipo, também haverá um grupo que estará com eles. Por isso, Ellen White, no livro Maranata, página 244, ela diz assim, deixa-me só ler: esforcemo-nos com todo o poder que Deus nos deu para estarmos entre os 144 mil. Quer dizer, haverá os 144. E os que estarão entre eles. Ou seja, no meio deles. Sim. Então, temos os 144 mil, que serão a futura liderança. Por isso é que esse grupo, o selo deles é especial. Então, esses que estarão entre, pode-se dar o caso que são os da grande multidão, nesse caso? Não só os da grande multidão, como também alguns dentro mesmo da igreja. Sim. Então, não só serão 144 mil. Por quê? Porque quando nós vamos para Apocalipse capítulo 14, aí há a descrição de que os 144 mil na sua boca não é engano. Ora, a boca fala do que está cheio o coração. Jesus fala isso lá em Mateus, em Lucas. Quer dizer que os 144 mil não vão pregar heresia. Eles vão pregar a verdade pura e não adulterada. Então, visto que nem todos têm uma compreensão profunda da palavra, então nem todos podem fazer parte desse grupo seleto. Haverá os que estarão com eles. Não vão compreender as verdades de uma forma profunda quanto os 144 mil, mas estarão entre eles, mas não serão um dos 144 mil. Então é por isso que é um grupo especial. Mas no final, todos vão ser selados, mas nem todos vão receber o mesmo selo. Então, aqui interessante no capítulo 9 de Ezequiel, o verso 4 diz assim: o Senhor lhe disse, vá pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e põe uma marca sobre as testas dos homens que suspiram e choram por causa de todas as abominações que são feitas em seu meio. Então, por que Deus ele manda que o anjo vá e coloque uma marca na testa? Será que tem algo importante de colocar na fronte, na testa? O que isso pode significar para a gente? Bom, a Ellen White, no livro Eventos Finais, ela fala que o selo é a consolidação na verdade, tanto de forma intelectual quanto espiritual. Apocalipse 14 diz que os 144 mil têm o nome do Cordeiro, né, na sua testa, o nome de Deus. Sim, o nome de Deus e do Cordeiro. E quando nós vamos para Deuteronômio capítulo 6, nos versículos 4 adiante, nós vamos entender que
ter algo na testa é uma compreensão. Quando a Bíblia diz que você vai colocar as palavras na testeira, significa que você tem que entender essa palavra. Então, esses 144 mil, eles vão ter uma compreensão profunda da verdade. Mas qual verdade? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. É a verdade presente. O que Ellen White fala em Primeiros Escritos, quando ela diz que existem muitas verdades preciosas, mas é a verdade presente que o rebanho necessita agora. E a verdade presente nos dias de hoje é a verdade sobre o juízo, a mensagem sobre o juízo. Mas qual juízo? O juízo divide-se em duas partes, dos mortos, dos vivos. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, irmão, que estás vivos. Para ti, qual é o juízo mais importante? Dos mortos ou dos vivos? Bom, nesse momento. Não, nesse momento o juízo que é dos vivos. É dos vivos, claro. O morto já começou. Com certeza, com certeza. Então, esses 144 mil, esses que vão ser selados, eles vão ter uma compreensão exata sobre o juízo dos vivos, que é a profecia de Ezequiel capítulos 9. É o juízo dos vivos. Malaquias 3, Isaías 66, Amós capítulos 9. São várias e várias referências que eu poderia mostrar que fala sobre o juízo dos vivos. Então, eles vão ter essa compreensão. Agora, quando eles compreenderem isso, Ellen White também, em eventos finais, diz que este selo é uma marca que os homens não podem ver. Sim, que não podem ver. Somente os anjos. Sim. Quer dizer que não é o sábado em si. Sim. Eles compreenderão o sábado. Sim. Vão guardar o sábado. Vão observar o Ok. sábado. Mas eu consigo ver, pelo menos, quem está a observar o sábado. Então, essa marca do selamento, que está aqui em Ezequiel capítulo 9, não é um sábado em si. Os que vão ser selados guardam o sábado. Mas não eles não vão receber, ou seja, essa marca não é o sábado. É um sinal, é uma marca que só os anjos podem ver. Ou seja, quando os anjos com armas destruidoras passarem, por exemplo, a destruição diz que vai começar do santuário, pelos anciãos que estão diante da casa, ou os líderes. Aqueles que têm maior luz. Agora veja, vamos fazer uma pergunta interessante. Por que Deus diz assim, comece no meu santuário? O que está acontecendo no santuário de Deus? É uma pergunta que nós temos que fazer. Quando alguém diz assim, olha, comece a limpar aqui na minha casa. É porque é ali onde está mais sujo. Quer dizer, assim. consegue se perceber. Alguém pode dizer, não, olha, você está indo contra a igreja. Não estou indo. Eu estou lendo. É o que Deus está a dizer. Comece no meu santuário. E comece por aqueles que estão diante da casa. Os líderes, o patamar mais alto. É o que Deus está aqui a dizer. Então, quando um anjo selador vai passar ali, começando na associação, ele vai descendo. Depois dele descer, os 5 anjos com armas destruidoras, eles vão ver quem tem essa marca. A marca de proteção. Né? Conforme nós vimos lá na Páscoa. O sangue do cordeiro foi uma quê? Uma marca. Não foi o sábado. Então, o anjo vai passar. Quem tem a marca? Essa marca nós não sabemos quem é. Somente os anjos de Deus vão saber. Eles vão, não, quem tem a marca? Ok, esse tem a marca? Não, esse deixe de lá. Esse não tem? Destruam. Então, é dessa forma que a gente pode perceber. E outra coisa mais importante. Porque o que a gente consegue perceber aqui é que o texto, versos 5 e 6. E o outro disse, e a ele, ao meu ouvir, ide após ele através da cidade e feri, não poupe o vosso olho, nem tendes pena, matai totalmente velhos e jovens, donzelas e crianças pequenas e mulheres, mas não chegueis perto de nenhum homem sobre o qual estiver a marca. E ali o texto continua. Então, mais ou menos, quando o texto da Ellen White diz que essas palavras se cumprirão à letra, será que é algo assim literal que o anjo passa na minha casa e me encontra assim um selo de Deus, eu sou morto assim literalmente? Porque talvez tenha, né, alguém que possa ler o texto e possa fazer uma interpretação do assunto. Então, será que pode nos ajudar a entender? Será que o anjo me encontra assim um selo e eu sou morto literalmente? Bom, quando nós vamos ler aqui vários textos, por exemplo, quando nós vamos para Atos, deixa-me aqui abrir o livro de Atos, nós vamos encontrar aqui, né, conforme o rei Herodes, né, foi
foi destruído. Atos capítulo 12, a partir dos versos 21 a 23, diz assim: E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes fez uma prática. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. Verso 23. E no mesmo instante, feriu, veja aqui, feriu um anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus. E com medo de bicho, expirou. Então, esse relato mostra de uma forma clara que Herodes foi mesmo realmente morto pelo anjo do Senhor. E aqui Ezequiel 9 diz que haverá anjos com armas destruidoras na mão. E Deus diz, olha, matai totalmente velhos e donzelas. Veja a ordem, matai. Como é que você vai matar alguém espiritualmente? Porque alguém vai dizer, não é literal. Como é que você vai matar? Mas vamos continuar, porque o próprio Ezequiel amplia. Diz assim, matai totalmente velhos, jovens, donzelas e crianças pequenas e mulheres, mas não chegueis perto de nenhum homem sobre o qual estiver a marca, e começai pelo meu santuário. Então eles começaram pelos homens anciãos que estavam diante da casa. Verso 7. E ele lhes disse, profanai a casa e enchei os átrios. Veja essa ordem. Profanai a casa e enchei os átrios de mortos. No passado, no santuário de Deus, não podia entrar um morto. Então, esse ato de profanar a casa é mesmo algo literal. Haverá realmente mortos mesmo. É o que Deus aqui está a dizer. E Ellen White ela fala sobre isso em várias e várias referências. Por exemplo, em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 211, ela diz que a classe que não se entristece por seu próprio declínio espiritual, nem chora sobre os pecados dos outros, será deixada sem o selo de Deus. O Senhor comissiona seus mensageiros, os homens que têm armas destruidoras nas mãos. Passai pela cidade após ele, e feri, não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos e jovens, e virgens e meninos e mulheres, até exterminá-los. Enfim, vamos ler aqui mais uma nota. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 189. Vi que muitos que estavam se gabando de serem bons cristãos não tinham nem mesmo um simples raio da luz da parte de Jesus. Eles não sabem o que é ser renovado pela graça de Deus. Não possuem nenhuma experiência real nas coisas de Deus. Agora veja esse comentário. Vi que o Senhor estava afiando sua espada no céu para abatê-los. Oxalá todo morno professo adventista compreenda a obra de purificação que Deus está prestes a efetuar entre o povo que professa pertencer-lhes. Então, diante desses textos, eu não consigo dizer que isso não vai ser literal. Porque a Ellen White fala sobre isso. A própria Bíblia fala sobre isso. E em vários e vários textos falam sobre isso, sobre esse mesmo assunto. O que eu consigo compreender quando diz que um anjo vai matar aqui jovens, mulheres e crianças, entre outros? É que esse pessoal primeiro aqui que vai ser morto são aqueles que não serão selados, não terão um selo. Então o anjo passa e encontra eles sem um selo. Então eu creio que isso acontece em que momento? No derramar das pragas. Então essas pessoas morrem em consequência dos seus pecados através das pragas. Por quando nós lemos aqui o Apocalipse 15, o Apocalipse 16, encontramos o derramamento das 7 últimas pragas. E um montão de gente ali é morto por essas pragas. E muitos deles que não são mortos blasfemam do nome de Deus, dizendo que essas pragas que caem, os culpados são esse pessoal aqui. Então dali acontece uma pequena perseguição contra os servos de Deus, nesse caso os 144 mil, enfim. Então eu consigo compreender que esse pessoal aqui que será morto são aqueles de certeza que não terão o selo de Deus, mas terão morrendo com as pragas, com as 7 últimas pragas descritas em Apocalipse 15 e 16. Bom, vamos deixar que a Bíblia responda. Apocalipse, capítulos, quando nós vamos no capítulo 16, diz que as 7 últimas pragas devem cair sobre quem? Ou sobre onde? Ok, sobre terra. Babilônia, de uma forma específica. Sim, sim. O mundo, no geral, aqueles... Mas Babilônia. Okay. Ela diz que as 7 últimas pragas vão cair sobre Babilônia. Okay. Quando nós vamos para Ezequiel, capítulo 5, essa destruição é feita em Babilônia ou em Jerusalém na igreja? Em Jerusalém, na igreja. Então,
A destruição de Ezequiel capítulo 9 é completamente diferente da destruição de Apocalipse capítulo 16. Agora, quando nós vamos para o livro Matriarcas de 1888, na página 1303, Ellen White diz assim: nós estamos entre os perigos dos últimos dias. O tempo logo virá quando a profecia de Ezequiel 9 será cumprida. Essa profecia deve ser estudada cuidadosamente, porque se cumprirá a letra. Estudai, vejam aqui a ordem dela, estudai também o 10º capítulo, que representa a mão de Deus como no trabalho, trazendo método perfeito e funcionamento harmonioso em todas as operações dos seus instrumentos preparados. O 11º e o 12º capítulo também deveriam receber atenção crítica e cuidadosa. Estas profecias devem ser estudadas de joelho diante de Deus. Veja a ordem dela, ela diz assim: estudai também o 10º capítulo, que representa a mão de Deus como no trabalho, trazendo método perfeito e funcionamento harmonioso. Ao lermos Ezequiel capítulo 9, nós vamos ver essa purificação da igreja. Quando vamos no capítulo 10, nós vamos ver que depois dessa purificação, o anjo que fez o selamento, ele tira as brasas do altar e deve despejar sobre a cidade. E Ellen White, ela, no livro Obreiros Evangélicos, na página 23, ela diz que estas brasas simbolizam a potência do Espírito Santo. Ou seja, após a purificação, o Espírito Santo será derramado sobre a igreja. E uma vez a igreja receber esse Espírito Santo, uma vez que a igreja recebe esse Espírito Santo em poder, que é o segundo Pentecostes, ela sai para dar o alto clamor. Então, Deus não pode deixar na igreja um Acã. Não pode deixar na igreja um ímpio, porque as pragas vão cair sobre todos aqueles que têm pecados. Então, quando a ordem for lá em Apocalipse, sai dela, povo meu, para não ser descúmplice dos seus pecados, quer dizer que onde eles vão ir, porque eles vão sair de Babilônia, tem que ser para um lugar que não tem pecado. Porque se eles irem para um lugar que tem pecado, as pragas vão encontrá-los ali. Então eles vão para uma igreja totalmente purificada, sem nenhum Acã, sem nenhum ímpio. Uma igreja completamente pura e poderosa. Então, com isso, podemos compreender, por exemplo, o seguinte, né, que então o processo do selamento, né, um anjo passa adiante e começa a selar neste caso. Então, dali, após o selamento, é que vem o decreto dominical. Corretamente, é o que nós acabamos de ver aqui, que está em Apocalipse capítulo 7, que os 4 ventos não serão soltos enquanto Deus não selar. E esses 4 ventos simbolizam o decreto dominical. Então, quando o decreto dominical sair, quando o diabo vir com o seu número 666, Deus também virá com o seu número 144, os 144 mil. Então, os 144 mil vai ser o exército de Deus, os futuros líderes da igreja, que não temem a nada, que vão dizer com ousadia, com fervor: sai dela, povo meu, para não receberdes ou para não participardes das suas pragas. Então, após sair o decreto dominical, também então ali é derramado o Espírito Santo. Porque, de acordo com o que lemos em Isaías, é que aquele um pessoal, ele sai e vai chamar outro de Tarso, de Pua, entre outros. Bom, eu não consigo assim especificar que tão logo o decreto dominical sai, o Espírito Santo é derramado, ou então o Espírito Santo é derramado um pouquinho antes do decreto dominical. Não consigo dar essa informação assim, mas o que eu vejo à luz da palavra é que antes que o decreto saia, primeiro Deus vai ter que selar os 144 mil. Agora, contudo, à medida que os eventos vão avançando, vão se cumprindo, nós vamos ter uma compreensão exata, né? Porque como as profecias só serão compreendidas quando elas estiverem a decorrer. Então, tendo essa compreensão, né, também podemos acreditar que o Espírito Santo já está sendo derramado, né, porque tem havido manifestações incríveis da pregação da palavra e pessoas têm se entregado de uma maneira que tem sido glorificado no nome de Deus, é isso. Bom, o Espírito Santo de Deus está sempre conosco, né? Sim, certo. Mas de uma forma especial, no segundo Pentecostes, ainda não, estamos ainda a aguardar. Estamos ainda a aguardar, certo. Então, o capítulo 9 de Ezequiel é de caráter muito importante. Então, deve ser estudada de joelho e deve ser
uma compreensão para toda a igreja e para todo aquele que é professor, seguidor de Cristo, para todo diretor de ministério, pastor, membro, ancião, para todo mundo deve compreender essa mensagem, depois se cumprirá ao pé da letra. Com certeza. Então, para que a gente seja selado, é necessário gemer e suspirar pelas abominações que se cometem na igreja. Que se cometem na igreja. Então, nesse caso aqui, como o irmão vai dizer assim, que a classe que não se entristece por seus próprios declínio espiritual, nem chora sobre os pecados dos outros, será deixada sem o selo de Deus. Então, que quando a gente está vendo alguém vivendo em pecado, alguém pregando uma heresia, o que a gente deve fazer não é rir dessa pessoa, não dizer que a igreja está apostatada, Deus abandonou a igreja, mas chorar por essa situação. É isso. Com certeza. Diz que o Senhor comissiona seus mensageiros, os homens que têm a arma destruidora nas mãos. Depois diz assim, vemos aí que a igreja, o santuário de Deus, foi o primeiro a sentir o golpe da ira de Deus. Os anciãos, aqueles a quem Deus dera grande luz e que haviam ocupado o lugar do depositário dos interesses espirituais do povo, haviam traído o seu depósito. Então ali o anjo começam pelos anciãos da igreja. Ancião são aqueles mais velhos que têm mais luz, pode ser tanto quanto da conferência geral, pode ser um membro normal, mas que tem muita luz. Com certeza. Então também pode começar com ele esse processo do selamento. Então, querido irmão, esse assunto aqui é de caráter muito importante e nós todos precisamos compreender isso, pois se aqui, irmão, aí diz que se cumprir ao pé da letra. Então, se é ao pé da letra, né, o que a gente deve fazer, tal como perguntou Maria, Senhor, eis-me aqui a tua serva, então faz-se a tua vontade. Então, procurar saber qual é a vontade de Deus na minha vida. O que é que o Senhor requer de mim? O que é que eu devo fazer? Como ter vitória sobre os pecados? Porque o que nós vemos aqui, aqueles que não serão selados, nesse caso, são aqueles que têm vida de pecado, não choram pelos seus próprios pecados, muito menos pelos pecados da igreja. Então, precisamos nos entristecer pelo nosso próprio pecado primeiro, e essa tristeza que, segundo Coríntios 7, Deus diz que a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação, de qual ninguém se arrepende, não é isso? Então, precisamos ter uma tristeza segundo Deus, que vai nos levar a abandonar o pecado. Tem um texto de Hebreu, capítulo 9, que diz que Cristo amava a justiça, né? E ele aborrecia a iniquidade. Nesse caso, justiça, obediência, iniquidade e pecado. Então, se nós temos o mesmo sentimento em que houve em Cristo Jesus, de certeza que estaremos lutando para ter vitória sobre nossos pecados e assim avançando para a obediência, para que nós, se não sermos um dos 144 mil, pelo menos sejamos encontrados entre os 144 mil. Então vamos dar a última palavra para o nosso irmão. Qual é a recomendação que o irmão deixa para nós no programa, para a nossa irmã, para o nosso irmão que nos ouve do outro lado do vídeo? Bom, alguém estará vendo esse vídeo e poderá achar, se calhar, uma coisa estranha, uma coisa nova. E, afinal de contas, é um tema que é pouco falado, dá-se pouca ênfase. Mas, se você acredita na Bíblia e no espírito de profecia, veja essa nota. Nós já lemos, mas eu vou repetir. Essa é a recomendação que Deus deu por intermédio da sua serva. Então, não são minhas palavras. Diz assim: estudai o 9º capítulo de Ezequiel. Essas palavras se cumprirão literalmente. Mas o tempo passa e o povo está adormecido. Então a minha última palavra é isso. Recitar o apelo que Deus faz por meio da sua serva. Para que nós possamos estudar de joelhos. Não é que eu vou me ajoelhar, eu vou estudar. Não, esse estudar de joelho demonstra a humildade, a simplicidade. Isso, o não querer, não, eu penso assim, não me ensinaram assim. Não, mas aquilo que Deus fala. Porque é o que Deus fala, não é o que o Elias, né, está a falar, mas é o que é que Deus está a dizer, o que é que o Senhor fala, o que é que o Senhor pede de você e o que é que o Senhor pede de mim. Esse é que deve ser a nossa atitude. Sim. Então, irmão, esse aqui foi o nosso programa de hoje. De certeza que nós teremos outros podcasts com temas muito interessantes. Mas a recomendação fica aí que o irmão estude por ti mesmo, né? Estude ali a profecia de Ezequiel capítulo 9, estude ali Apocalipse capítulo 7, e o Senhor derramará muita luz, né, para aquele que é o sincero pesquisador da verdade. Amém. Então que o Senhor te abençoe. Então se inscreva no nosso canal se você não é inscrito, dá o teu joinha, compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam ter
esse conhecimento da verdade. Então, que Deus abençoe você. Amém. Amém. Bom, só para fazer um apelo, alguém se calhar vai querer entender um pouquinho mais sobre o selamento. No Facebook temos uma página com o nome A Mensagem do Selamento, né? É só pesquisar, vai encontrar ali alguns vídeos e os irmãos poderão também entrar poderão acompanhar. Como também no caso, se alguém precisar de materiais, né? Porque não lemos aqui todas as referências por causa do tempo, poderá também entrar em contato com um terminal. O código internacional é mais 244 e o número é 938 15 97 53. É só deixar uma mensagem no WhatsApp e nós vamos ter todo o prazer para enviar a você o material. Ok. Então, que Deus lhe abençoe. Amém. Então, vamos terminar com uma oração para que o Senhor nos ajude a compreender mais a mensagem e também assim a viver. Estaremos orando, oremos. Nosso Deus, nosso Pai, somos gratos pelo estudo que nós tivemos de Ezequiel, capítulo 9, e algumas referências também de Apocalipse, capítulo 7. Senhor, estudamos a Tua Palavra, muita coisa aqui foi dita, que tão somente, ó Deus, queremos lhe pedir que tenha misericórdia de nós, Amém, pelos pecados que nós temos cometido. Tenha misericórdia, Senhor, da Tua igreja, tenha misericórdia daqueles que ainda não têm luz sobre esse assunto, daqueles que já têm, Senhor, também tenha misericórdia. Amém. E no nome de Jesus, por favor, nos conceda vitória sobre todas as nossas iniquidades. Nos faça, Senhor, realmente compreender o que é realmente o pecado, para que nós possamos saber a sua malignidade, para que nós também possamos abandonar os nossos pecados, Senhor. Ó Deus, permita que sejamos um dos 144 mil, ou estejamos entre os 144 mil. Permita que possamos chamar aqueles que não conhecem a Tua Palavra, aqueles que serão convertidos pelo poder do derramamento do Deus Espírito Santo. Senhor, venha abençoar o nosso canal, venha abençoar o nosso programa, permita que mais outros programas semelhantes a esse venham se repetir para que outras pessoas também venham conhecer a Tua Palavra. E no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Então, que Deus abençoe. Se porventura tiveres uma dúvida, querido irmão, não hesite em escrever a tua dúvida ali nos comentários. Teremos toda a primazia de responder você. Então, que Deus te abençoe. Amém. Amém.